Você já ouviu falar em plano de governo, né? É um documento obrigatório que os candidatos devem fazer para revelar aos eleitores quais propostas têm para segurança, saúde, educação e as mais diversas áreas. Confere. Você sabe o que é um plano de governo? É um instrumento que eu acho que é fundamental para aqueles que podem se dedicar, inclusive, a entender um pouquinho mais e a buscar mais informação sobre o que os governantes pretendem fazer com o nosso povo, mas confesso que não vou até ele. Me recorro muito mais aos debates do que aos planos de governo. O plano de governo é quando você realmente determina as ações que você vai fazer, o que você vai trazer de bom para o povo, para a sociedade, o que vai gerar emprego, de forma segurança, saúde, educação. O plano de governo é um documento obrigatório que deve ser apresentado por todos os candidatos, com as propostas a serem executadas durante o mandato, caso sejam eleitos. Mas esta analista política alerta que os eleitores seguiam mais pela fama e características do candidato. De fato, acho que o eleitor ele tende a se mover por aspectos mais práticos do cotidiano. Então, se de fato a economia está permitindo que ele tenha um poder de compra, se ele está conseguindo realmente botar comida na mesa. Então, acho que o eleitor ele acaba se guiando mais por esses termos práticos do dia a dia. O plano de governo ele acaba importando mais para um grupo mais seleto da sociedade. Aí eu acho que a gente pode exemplificar com os agentes econômicos, as pessoas que estão envolvidas em setores que podem ser afetados por políticas públicas. São essas pessoas que olham mais a fundo, até para conseguir desenhar a estratégia de risco e tentar entender como esse governo pode colaborar ou não para a continuidade desses negócios e para a prosperidade desses setores econômicos. Ela explica ainda que conhecer os planos de governo dos candidatos de interesse é importante, já que cada um deles pode ter uma proposta específica para diversos assuntos. Que o eleitor pode identificar de fato qual que é a proposta de gestão que um candidato vai ter se ele for eleito. Então, as pessoas têm com facilidade, conseguem identificar com facilidade quais são os problemas que elas enfrentam no dia a dia. As soluções para esses problemas estão abarcadas ou não nesses programas de governo. Tem candidatos que têm propostas que afetam diretamente a população e a maioria dos eleitores, de fato, não tem conhecimento do impacto que essas propostas podem ter. Acabam escolhendo o eleitor por outros critérios que não esse mais prático, mais pragmático, que é a proposta em si. Interessante, né, entender sobre o plano de governo. E aqui no telão, o site do TSE, que a gente citou aí na reportagem, a Daniela citou, a gente vai fazer o passeio para você ver como é que você faz. Então vamos lá. Você escolhe, por exemplo, Centro-Oeste, pode escolher inclusive as eleições nacionais e para a presidência da República, Distrito Federal. Aqui você escolhe o cargo. Vamos aqui para governador. Clique aí para governador e vai aparecer a lista dos candidatos. Quando você escolher o nome de algum desses candidatos, vai abrir uma janela específica daquele candidato e aqui no cantinho vai estar lá o plano de governo. Você pode clicar nesse plano e aí conseguir ter a noção de quais as propostas que cada um dos candidatos pretende trazer para o governo do Distrito Federal, caso seja eleito. Então, você pode entrar nessa página, como eu fiz, escolher governador, clica no nome que você quer ler, e aí aqui vai abrir essa janela de consulta ao plano de governo, a proposta daquele candidato para o GDF. O site está na tela, tse.jus.br.